Na plenitude dos tempos, no tempo feito perfeito, Deus enviou o seu Filho. Mas que tempo seria esse? O que teria ele de tão especial? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nas próximas 2 sextas-feiras. Junte-se a nós. Boa noite e muito bem-vindos a mais uma noite de ensino na Igreja Reviver. O meu nome é Paula Marques e ao longo desta sexta-feira e da próxima vamos estar a falar sobre a plenitude do tempo. Esse tempo especial e determinado por Deus para enviar o seu próprio Filho, o Messias. Há mais de 2000 anos, o nascimento de um menino numa pequena cidade em Israel mudou o curso da história mundial. Na verdade, o curso da nossa história. No entanto, e muito embora muitas pessoas possam contar as circunstâncias do nascimento de Jesus, poucas compreendem o verdadeiro significado do nascimento do Messias e tudo o que isso envolveu. A festa da família, dizem muitos em relação ao Natal. Mas a data que festejamos e que não é revelada na Bíblia é quase certa que não aconteceu no mês de dezembro, mas muito provavelmente na primavera ou no verão, a altura em que o clima é mais ameno, o que por si só justificaria a presença dos pastores e rebanhos no campo durante a noite, como nos é relatado no Evangelho de Lucas, e facto que facilitaria também a deslocação da população para efetuar o recenseamento exigido pelo imperador. Assim, o mês de dezembro, e mais concretamente o dia 25, foi somente uma data convencionada pelos cristãos do Ocidente por cerca do século IV da era cristã, para a celebração do evento, que, embora não se conhecendo a data exata, é repleto da verdade. Contudo, não é só na data de celebração que o Natal pode divergir para muitos. Para alguns cristãos, esta não é sequer uma data a festejar, simplesmente porque a Bíblia não menciona que o devamos fazer, como por exemplo o faz em relação à celebração da Páscoa. Outros, apesar de decidirem festejar, não incluem os elementos comuns a esta data, como os ornamentos, a árvore ou as tradicionais luzes de Natal, por terem sido introduzidos mais tarde na história e terem tido origem em festividades e símbolos não cristãos. Como também nos relata a história, mas mesmo assim eles foram reformados pelos cristãos da época e ganham um novo significado que os ligam à alegria da chegada do Salvador. Mas independentemente da forma como festejamos ou recordamos este acontecimento, todos os cristãos concordam que aquela noite em Belém foi absolutamente marcante e decisiva para o plano redentor de Deus para a humanidade. E é sobre este acontecimento que iremos estar a falar, do nascimento do Messias, o Redentor prometido, naquilo que Deus denominou chamar a plenitude dos tempos. Mas antes de chegarmos à data e à cena que tão bem conhecemos, vamos dar um salto no tempo, bem mais atrás, para a contextualizarmos. A história do nascimento de Jesus, a que chamamos de Natal, não começou há cerca de 2000 anos numa estrebaria. Ela começou bem mais atrás no tempo, na verdade, bem mais atrás até do que no jardim, onde tudo era perfeito e Adão e Eva tinham um relacionamento muito próximo com Deus. Esta história começa na eternidade. Começou quando ainda nem a Terra tinha sido formada, o que para nós se torna, por vezes, difícil de compreender. No livro de Efésios, escrito anos depois da vinda de Jesus, logo no primeiro capítulo, nos versículos 4 a 6, lemos as palavras inspiradas por Deus ao apóstolo Paulo, que dizem: Antes de ter criado o mundo, Deus escolheu-nos para lhe pertencermos e passarmos a viver de uma forma santa e irrepreensível em amor. No seu plano, Deus propôs tornar-nos seus filhos. É por isso que lhe dirigimos o louvor, a honra pela sua graça para conosco, através da pessoa do seu amado Filho, o Senhor Jesus, o bebé da manjedoura, sabemos nós. O nascimento de Jesus foi assim um plano concebido na eternidade, como nos diz o texto de Efésios. E a desobediência às instruções dadas por Deus ao primeiro casal
de não comer do fruto da árvore que lhes daria o conhecimento do bem e do mal, não apanhou Deus de surpresa. Deus nunca teve de criar um plano B. As consequências da desobediência chegaram tal como Deus tinha mencionado, e a morte passou a fazer parte da esfera dos seres vivos. A proximidade relacional entre Deus e os seres humanos, tal como ela existia, foi quebrada. Mas o caminho que tornaria possível voltar a essa comunhão foi perfeitamente cronometrado pelo Senhor da história, mesmo antes dela existir. O próprio Deus, no tempo perfeito, no tempo por Ele determinado, enviaria o seu Filho para resgatar, trazer de volta a humanidade perdida. Mas embora esta tenha sido uma decisão e plano elaborado na eternidade, ela foi efetivamente primeiramente dada a conhecer logo lá no jardim. Deus anunciou que da semente de Eva, da sua descendência, surgiria aquele que haveria de destruir a obra incitada pela serpente e levada a cabo por Adão e Eva. E encontramos isso logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. O percurso até à concretização, contudo, seria longo, mas um tempo que nenhum ser humano poderia prever. Estas boas notícias, apesar das circunstâncias, seriam para ser tornadas conhecidas a todas as futuras gerações de todos os povos. E para que tal acontecesse, Deus separou para si um povo que levaria a mensagem, uma mensagem carregada de esperança para um mundo em queda. Mas este povo escolhido com a função de ser uma luz para as outras nações, de ser um porta-voz para dar a conhecer o Deus eterno, mostrou que a sua condição humana era em tudo semelhante aos demais. E em vez de revelar um Deus santo, aliou-se aos costumes dos outros povos. Distanciou-se do seu Deus para seguir os seus deuses, os deuses das outras nações, para viver dissolutamente, para mudar a verdade de Deus, para praticar o mal. E então, como que num espelho, Deus mostra o que está no coração. Ele fala-lhes através dos profetas para os chamar à razão, para os fazer ver quão desesperadora era a sua condição humana e o quanto necessitavam da solução que Deus traria, a vinda do seu próprio Filho. Julgando-se muitas vezes melhores e mais merecedores do favor de Deus do que os outros povos, estes são só alguns dos exemplos que Deus nos menciona da forma como os via. No Salmo 106 encontramos as palavras: as suas maldades os corromperam. Toda aquela idolatria foi perversa aos olhos de Deus. Foi por essa razão que Deus se irou contra aquele povo que era seu e os detestou. Entregou-os às mãos de outras nações pagãs, que os oprimiram e os tornaram senhores deles. Foram governados por gente que lhes queria mal, por gente que os humilhou. Muitas vezes os livrou desta escravidão, mas continuaram a ser rebeldes contra o seu Deus. Mesmo assim, ouviu os seus gritos de aflição, prestou atenção ao seu desespero. Lembrou-se das promessas que lhes tinha feito. O seu grande amor que lhes tinha dado levou-o a ter pena deles. E através do profeta Amós, Deus diz: o povo de Israel tem pecado continuamente e não poderei esquecê-lo. Perverteram a justiça, aceitando subornos, vendendo como escravos os pobres que não podiam pagar as dívidas contraídas, venderam-nos por um par de sapatos, esmagaram os pobres contra o pó do chão e enxutaram com um pontapé os pacíficos. Palavras fortes, não? E que tal as de Malaquias 3, 6 e 7? Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso é que vocês ainda não foram totalmente destruídos. Ainda que tenham feito de troça de todas as minhas leis, logo desde os primeiros tempos, mesmo assim, ainda podem voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Venham e vos perdoarei. Mas vocês dizem: nós nunca te abandonamos.
E Deus continua a revelar a hipocrisia no coração do povo. Aborreço profundamente as vossas celebrações religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Nem aceitarei os vossos holocaustos e sacrifícios de gratidão. Nem sequer olharei para os vossos sacrifícios de paz. Calem os vossos hinos de louvor, pois não passam de mero barulho aos meus ouvidos. Não escutarei a vossa música, por mais bonita que possa ser. O que eu quero, diz Deus, é ver a justiça correndo como um poderoso caudal de um rio, como uma torrente abundante de boas obras. E o povo, num ciclo de pecado, reconhecimento e arrependimento, muitas vezes proferiu palavras como estas: conhecemos a nossa desobediência, Deus. Rejeitámos o Senhor, voltámos as costas contra o nosso Deus, sabemos como somos rebeldes e injustos. É com todo o cuidado que inventamos as nossas mentiras. É esta a condição caída da humanidade, da qual o povo de Israel faz parte. Uma condição desesperadamente a necessitar de um Salvador, do Redentor. Mas a má conduta do povo ao longo de séculos, que nos representa a todos nós, na nossa humanidade, não iria alterar em nada a promessa feita na eternidade. Deus não iria mudar o seu propósito, porque o seu amor dura para sempre. E durante séculos e séculos, Deus continuou a levantar arautos para proclamar a necessidade de mudança, de comportamento, de arrependimento, para lhes dar uma nova esperança, para lhes anunciar a salvação que estaria para chegar, a vinda do Messias. Qualquer que fosse a situação, por mais desesperadora que ela parecesse, Deus tinha a solução. Deus não mudaria os seus propósitos. E a esperança foi sendo renovada através das promessas do Redentor. Estas são só algumas das palavras proferidas muitos séculos antes da vinda de Jesus e que são recordadas hoje, tanto quanto foram relembradas de geração em geração, enquanto aguardavam a vinda do Messias. Elas alimentaram a esperança do povo que viveu num ciclo de pecado e arrependimento. E a promessa do Libertador chegou. A promessa do povo que andava em trevas, o povo que viu uma grande luz, uma luz que brilhou sobre todos os que vivem na terra da sombra da morte, disse o profeta Isaías. Nasceria de uma virgem. O Senhor, Ele próprio, escolherá o sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Emanuel, Deus conosco, continuava Isaías. O Messias nasceria na pequena Belém, como escreve o profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, embora sejas apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel, que vive desde a eternidade. Este Deus que viria em forma humana, como conta Isaías, porque um menino nos nasceu, foi-nos dado um filho, o governo está sobre os seus ombros. Estes serão os seus títulos: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. O seu governo de paz e de desenvolvimento nunca terá fim. Ele chefiará com uma justiça e uma honestidade perfeitas, desde o trono de seu pai David. Trará verdadeira paz e justiça. A Israel, é o que diz a profecia? Não. A todas as nações do mundo. A natureza de Deus não mudou ao longo dos séculos, nem a nossa. E Ele tinha a nossa redenção em mente o tempo todo. O Messias prometido traria a paz completa. Os antigos judeus tinham uma palavra para descrever dias melhores, a palavra Shalom, que em hebraico significa paz. Shalom significava muito mais do que a simples ausência de guerra. Significava paz interior, paz de espírito, mas também algo bem mais completo, como o fim de toda a injustiça. Para os judeus,
A esperança do Shalom estava envolta numa pessoa, alguém que estaria para chegar, que seria o portador dessa paz, alguém que chegaria na plenitude dos tempos. Esse tempo tão desejado e tão absolutamente desconhecido. Podemos imaginar, à medida que Deus ia fazendo desenrolar o seu plano, século após séculos, quantos não terão sentido que viviam o tempo certo para que a promessa se cumprisse? Fico a pensar, quantos não terão acreditado que viviam o momento certo e perfeito para a chegada do Messias? Teriam alguma vez Adão e Eva percebido que a promessa da semente deles, que pisaria a serpente, não nasceria de Eva? Será que alguma vez lhes passaria pela ideia que a promessa só se concretizaria milénios mais tarde, através de uma virgem? Quantas invasões, derrotas, sofrimentos teriam de enfrentar? Quantas deportações, humilhações, escândalos e idolatria, até que Deus enviasse o seu Filho, o Salvador? Séculos e séculos de repetidas mensagens, até que Deus fez silêncio, um longo silêncio. Durante cerca de 400 anos, durante 4 séculos, a voz de Deus através dos profetas cessou. Não mais repreensão, não mais palavras de ânimo, não mais palavras de consolo ou conforto numa esperança por vir, não mais anúncios de paz, só silêncio. O que tinha Deus em mente? Por que tardava Ele em cumprir o que havia prometido? Quanto tempo mais teriam de esperar? Quando chegaria a paz e a libertação prometidas? Por que este silêncio? Por que Deus? Em 4 séculos de silêncio, o povo viu surgir e cair impérios, naquilo que parecia uma esperança perdida, tendo apenas como âncora as palavras dos profetas do passado. Até que Deus cumpre o prometido. Gálatas 4:4 diz-nos: mas quando chegou o tempo determinado, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei judaica, para comprar a liberdade para nós que estávamos sob as imposições dessa lei, a fim de poder adotar-nos como filhos. O propósito de Deus vai tão mais além do que simplesmente nos trazer um novo relacionamento com Ele. No tempo determinado, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nos tornar, espantemo-nos, nada menos que seus filhos. A proximidade de um relacionamento elevada à condição de filhos. Que mais poderíamos desejar? Filhos do Deus eterno. Valeria a espera. Mas que tempo pleno foi esse, dizemos nós? Como foi esse tempo determinado? Quem o viveu? Como foi ele recebido? É já sobre isso que nós falaremos na próxima sexta.